Eu queria então que nós passássemos ao estudo da nossa palavra, a palavra do Senhor para nós esta noite. E nós tínhamos combinado semana passada que o pastor Sérgio estaria hoje pregando aqui, né? Mas por questões de saúde, nós hoje estamos, pastor Sérgio está bem, eu também estou bem, mas nós estamos aguardando aí para a semana que vem, se Deus permitir, o pastor Sérgio estará trazendo a mensagem no próximo domingo. Então, eu quero que você hoje acompanhe comigo e guarde aí um pouquinho para o pastor Sérgio na semana que vem. Bem, vamos fazer a leitura, queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 4, e o texto é longo, João 4, de 1 a 27. Texto longo, ele requer a sua dedicação, que você preste atenção. Infelizmente, você não está hoje acompanhando a leitura pelo slide, né? Tanto o pessoal do YouTube como do Facebook, que estava tendo aqui a ajuda perfeita do Evaldo. Nós, hoje, essa semana, não podemos contar com isso, então você não terá a projeção aí do slide. Mas isso não quer dizer nada, porque você pode fazer a leitura e enquanto eu vou estar lendo aqui também. Amém? João, capítulo 4, versículos de 1 a 27. É um texto longo e eu quero que você preste bastante atenção a ele, portanto. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo,
Vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Bem, nós vamos parar aqui, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, nos dê compreensão nesse texto. Você vê que é um texto bem longo, né? E eu quero, mais uma vez, seguir aqui explicando para você o que está no texto. Não feche a sua Bíblia, não apague o seu celular, deixa aí o celularzinho ligado, deixa a Bíblia aberta, pega aquela caneta, pega aquele lápis e vá ao texto sagrado. Nós precisamos, irmãos, nos aproximar da Bíblia como um esfomeado se aproxima de um prato de comida. A palavra de Deus é mantimento para o nosso espírito. Se nós a tratarmos com desprezo, de forma relaxada, certamente nós perderemos muito do que ela tem a nos oferecer. Então, nunca se aproxime dessa palavra, nunca se aproxime da Bíblia de uma maneira descuidada, mas, ao contrário, prepare o seu coração para que você possa ouvir e peça ao Espírito Santo para que possa estar trazendo iluminação aos seus olhos espirituais. Então, vamos ver aí o que esse texto está nos dizendo. Primeiro, nós precisamos relembrar alguns passos, como nós chegamos aqui, né? O texto vai fazer referência aí ao fato de que, depois que Jesus soube, né, que os fariseus tinham percebido que ele tinha um grupo maior de seguidores do que João Batista, ele resolve, então, sair dali e voltar para a sua terra. Ele deseja, então, voltar para a Galileia, né? Versículo 1 até o versículo 3, você vai ver isso aí. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, nós falamos sobre isso na semana passada, né? Ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Primeira coisa, então, que nós temos aqui a perceber é esse fato de que o Senhor sai de onde ele estava e ele vai para a Galileia. João capítulo 3, versículos 22 a 23, né, mostra que Jesus foi com os seus discípulos para a Judéia. Estava ali com os seus discípulos, estava arregimentando os seguidores, as pessoas já começavam a seguir Jesus, é o que a gente chama o ministério público de Jesus, quando ele se dá a revelar, a conhecer aos seus seguidores, né? E João também mantinha o seu ministério. Você que tem acompanhado a série, lembra-se que um grupo de seguidores de João tiveram uma discussão com um determinado fariseu a respeito da purificação, e eles vão a João questionar esse fato, dizem, olha, aquele a quem o Senhor batizou, ele agora está batizando, ele agora está arregimentando discípulos, ele está ali criando, vamos dizer assim, abrindo uma concorrência com o João Batista, né? E João não pega pilha, João não incentiva isso, mas ao contrário, ele disse, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Vocês são minhas testemunhas de que eu já avisei para vocês que eu não sou o Cristo. O meu papel aqui, disse João Batista, é como aquele padrinho do noivo, que cuida de tudo, prepara o casamento, e quando o noivo chega, ele fica feliz, porque cuidou de tudo que precisava ser cuidado, e agora pode ver a alegria do noivo. Ele disse, essa alegria eu já tenho, eu já estou satisfeito, porque eu, como voz do que clama no deserto, de anunciar a chegada do Messias, eu já cumpri o meu papel. Então, João Batista não estava se sentindo ameaçado, nem queria falar ou sentir qualquer sentimento de concorrência com Jesus. E Jesus também, queridos, tomou atitude. Vamos sair daqui da Judéia e vamos para a Galileia. Isso já pode servir para nós como uma lição, né? Só brigam quando os dois querem, né? Aqui você vê,
os discípulos de João foram se queixar de Jesus, e qual foi a atitude de João? Ele simplesmente passou, disse, não, o papel dele é esse, o ministério dele vai crescer, o meu vai diminuir. Não fiquem aqui provocando, porque eu não vou pegar corda. E Jesus, ao mesmo tempo, queridos, assume uma postura de ir embora. Ele não fica para comprar briga, para afrontar quem quer que seja, também ao justo receio de que os fariseus, percebendo que ele estava crescendo no interesse das pessoas, né, começarem a impor restrições, a se levantar contra Jesus antes do tempo propício. Então, Jesus toma uma atitude. Isso nos leva a pensar nessa lição prática para a nossa vida, né? Você só vai brigar com o próximo se você quiser. É possível você ter uma atitude apaziguadora, né? Você pode sair de fininho, você pode mudar, você pode alterar a estratégia para não confrontar, para não ter briga, para não ter confusão com ninguém. Foi exatamente o que Jesus e João Batista fizeram. Dois homens de Deus, sendo Jesus o próprio Deus encarnado, ele toma uma atitude de não entrar naquela disputa que os discípulos queriam que eles eventualmente se confrontassem. O texto vai nos dizer que Jesus tinha necessidade de passar pela Samaria, pela região de Samaria, né? Algumas pessoas escrevem comentários sobre era necessário passar por Samaria, mas Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, ele faz menção a esse caminho porque era o caminho mais rápido para sair da Galileia para Jerusalém e de Jerusalém para a Galileia. Então não havia nada aos nossos olhos, né, muito especial naquela disposição do que João falou. Era necessário que ele passasse pela Galileia. Alguém pode dizer, era necessário porque o Senhor tinha um plano de salvar aquela mulher, de salvar os samaritanos? Sim, é possível que seja. Mas o que o texto está nos dizendo, e apenas o que o texto está nos dizendo, é que era necessário para Jesus passar ali pela Samaria. É incrível, queridos, você vai ver pela reação da mulher samaritana, que havia uma grande animosidade, né, entre judeus e samaritanos. Eles não conviviam bem. Nós podemos pensar que talvez fosse até difícil nós contextualizarmos. Eu pensei muito, não achei como contextualizar essa intriga que havia entre o judeu e o samaritano, né? O que talvez chegasse um pouco próximo disso seria aquela visão racista que existia lá nos Estados Unidos na época da Guerra Civil entre brancos e negros. Algo assim, em que eles não se misturavam, eles faziam diferenciação, especialmente os brancos em relação aos negros, mas também os negros em relação aos brancos, e isso também existia, e talvez fosse algo que a gente poderia riscar a superfície em relação a esse preconceito que existia ali entre eles. Mas era muito mais profundo a raiva, a animosidade que existiam dessas duas raças, entre os judeus e os samaritanos. Você vai ver aí, o texto nos diz isso. Deixa-me voltar aqui para o texto, né? O texto nos diz exatamente isso, que Jesus precisava passar por ali porque era o caminho mais próximo. Porém, o judeu que era mais rigoroso, ele se permitia fazer um desvio imenso para não ter que pisar na terra dos samaritanos. Ele não queria nem mesmo estar andando por aquele local, né? Atravessar aquela província. E aqui a gente pode ver, de uma forma ilustrativa, o que Deus faz, queridos, para alcançar um pecador, né? Enquanto os homens colocam barreiras, enquanto os homens levantam bandeiras, enquanto os homens se dividem em grupos políticos, em grupos raciais, através de pensamentos discordantes, Deus é aquele que quebra o tabu
Deus é aquele que passa por onde não se deveria passar para alcançar alguém. A missão de Jesus, talvez até, de certa maneira, ignorada de todos os outros discípulos, especificamente era passar por aquela região para alcançar aquele que estava no coração de Deus, né? Eu tinha aqui um mapa que você veria se estivesse vendo o slide, né, onde Jesus estava, na Judéia, no local onde ele estava sendo batizado, perto de Jericó, e ele teria que ir para a Galileia, uma região acima, subindo do sul para o norte, e ele teria que passar por essa região, por essa província da Samaria, né? E nisso, queridos, Jesus então se encontra com esta mulher. O amor de Deus quebra todos os preconceitos para poder encontrar o perdido. Versículo 9 vai nos dizer isso aí. Quando Jesus chega ali, naquela região, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Hoje está bom, né? Toca a buzina, os cachorros latem, e assim segue. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Aqui, amados, é algo maravilhoso. Essa descrição simples, singela, nessa descrição simples, João usa da defesa da fé contra aqueles gnósticos que tinham a visão grega de que a matéria era algo ruim, que os deuses jamais habitariam um corpo humano, porque a matéria era algo ruim. Só um minutinho aqui, né? E João, quando coloca essa descrição da humanidade de Jesus, né, ele leva a nós a lição de que Jesus, o Logos, Deus eterno, se tornou carne, se tornou gente e habitou entre nós. O que eu acho interessante é porque hoje em dia nós temos alguns neognósticos, né? Infelizmente implantados dentro da própria Igreja de Jesus, que querem negar a sua humanidade. Querem negar a sua humanidade como? Eles não se acham capazes de ser gente, de sentirem fome, de sentirem cansaço, de estarem emocionalmente quebrados, vestem uma carapaça de uma super religiosidade, uma super espiritualidade, que nem o próprio Jesus usou. Jesus está cansado, depois de caminhar, naquele tempo, lógico, eles caminhavam muito, era uma região montanhosa, então, com certeza, o Senhor estava cansado. Chega, como o texto diz, próximo à hora sexta, que eles contavam 6 horas da manhã, a hora sexta, então 6 mais 6, 12. Por volta do meio-dia, os discípulos vão buscar comida na cidade de Sicar e Jesus fica assentado. E ali, nessa condição, cansado, no calor do dia, ele vê se aproximar uma mulher para buscar água. E qual a atitude de Jesus? Ele pede de beber. Frágil, gente como a gente, cansado como a gente. É interessante que o texto nós vamos continuar estudando nos próximos domingos, mas o texto vai lá na frente dizer que ainda que cansado, ainda que com fome, ele se sentia motivado a cumprir a missão que Deus lhe dera. Jesus não coloca os seus interesses adiante dos interesses de Deus, mas ainda assim o apóstolo transcreve a humanidade de Jesus. Então, outra lição que nós podemos ter desse texto é o fato de que você é gente, e gente cansa, e gente precisa de descanso, e gente precisa de apoio, gente precisa de gente.
Não seja um super, ultra, mega espiritual, porque Jesus deu a vida por pessoas, não pelos anjos. Tem gente que quer ser mais real do que o rei. Eu tenho visto, queridos, ao longo da minha caminhada espiritual, pessoas que são verdadeiros atores, literalmente hipócritas, usam máscaras, né? Usam máscaras que diante da congregação, diante das pessoas que querem agradar, impostam a voz, usam determinados termos, se colocam quase como inatingíveis. E quando não estão naquela posição, né, quando descem do púlpito, quando estão em casa, quando vivem a vida comum, são pessoas completamente diferentes. Você já encontrou gente assim? Esses são aqueles neognósticos, né? São aquelas pessoas que usam de uma certa farsa, pensando que estão agradando a Deus e, na realidade, estão negando o próprio Senhor, que foi gente como eles, né? Jesus dirige a palavra a um samaritano, que é incomum, ele fala com uma mulher, o que é mais incomum, e, por fim, ele fala com uma mulher que tinha uma fama ruim. Você vai ver isso no texto. No versículo 18, quando Jesus faz uma revelação a ela: 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Ou seja, a mulher era rodada. Entenda o contexto. Os rabis diziam o seguinte, que não é aceitável a uma mulher que se case mais de 2 vezes. Até 3 vezes era algo que os rabis toleravam. 2 vezes era aceitável, 3 vezes era aceitável, mas Jesus está conversando com uma mulher que já teve 5 maridos, ou seja, ela já se divorciou 5 vezes daqueles maridos anteriores, e o pior, o que ela vivia naquele momento não era marido, não era casada com ele. Então, talvez essa fosse a razão, algumas pessoas dizem isso, né? A razão porque ela estava indo meio-dia, na hora do almoço, na hora que as pessoas estavam todas reunidas em casa, e ela ia, na sua vergonha, ao poço para buscar água, porque as demais mulheres não só zombavam dela, como a tinham como uma mulher de má fama, uma destruidora de lares. As mulheres têm essas coisas mesmo, né? Quando pega uma para não prestar, coitada dessa, né? Algumas pessoas dizem que essa era a razão porque ela estava indo meio-dia ao poço para buscar água. Pode ser, mas não é necessariamente essa a razão. O que nós sabemos é aquilo que o Senhor revelou da vida dessa mulher. Chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. E era verdade. Marido ela não tinha. Ela tinha alguém com quem ela estava ficando. Ela tinha um ficante, né? Alguém e uma relação de fornicação. Mas pior que isso, antes ela já tinha se divorciado 5 vezes. E como eu disse, para um rabi, aquilo era sinal de que a mulher não prestava. Agora, pare e pense nesse contexto. Jesus, um rabi. Você lembra de Nicodemos, quando ele chega para falar com Jesus, diz, Rabi, nós sabemos que é mestre da parte de Deus, porque não há ninguém que possa fazer estes sinais que faz, se Deus não for com ele. Então, Nicodemos reconhece que Jesus era um líder religioso que estava regimentando pessoas e essas pessoas estavam seguindo Jesus. Então, para todos os efeitos, como rabi, aquele fato de Jesus parar na terra dos samaritanos, se comunicar com uma mulher de má fama, estava literalmente acabando o ministério de Jesus. Aí você vê, queridos, o quanto Deus nos ama.
Deus sabe quem nós somos. E ainda assim, Deus se mete com a gente. Ninguém pensa que vai melhorar para agradar a Deus. Pelo que nós somos, irmãos, rebeldes como nós somos, o simples fato de existirmos já causa a Deus ira, porque nós somos realmente rebeldes. Se você for ver a descrição daquele que não está em Cristo, conforme Deus o vê, lá em Romanos capítulo 3, de 10 a 12, ou em Efésios capítulo 2, de 1 a 4, você vai ver, queridos, que é justa a ira de Deus contra nós. Nós temos uma visão, não é? De que, vai aqui encerrar o Instagram, eu vou encerrar, queridos, do Instagram, e volto para que você continue, tá? Então, quem está no Instagram, prepara só para retornar rapidinho. E aí nós vamos já voltar. Ok. Então você percebe, está de volta o Instagram? Você percebe então o quanto Deus se importa com as pessoas. Deus se importou comigo e com você, mesmo sabendo quem nós éramos. Isso me dá uma grande confiança em chegar diante dele. Porque eu não preciso vestir uma máscara, eu não preciso usar um discurso elaborado para conquistar o coração de Deus, porque Deus veio salvar pecadores. Deus veio para mim, o miserável, necessitado. Então eu posso chegar com tranquilidade no sentido de que eu sei que ele me conhece, eu sei que ele conhece todos os meus defeitos, e eu chego com confiança, porque mesmo me conhecendo, ele me ama. E é o que está demonstrado aqui nessa atitude de Jesus. Ele quebra todos os preconceitos para alcançar o coração daquela mulher. E não somente isso. Nós vamos ver no desenrolar da história que ele conquista toda a cidade de Sicar, ou muitas pessoas da cidade de Sicar, né? Enquanto eu estudava esse texto, eu descobri uma coisa interessante. Eu tinha ouvido já essa história, mas tinha esquecido. E hoje eu me lembrei quando eu estava vendo um comentarista sobre essa passagem. Ele fala que alguns fariseus, tão zelosos da lei, né? Eles, em relação às mulheres, quando andavam na rua e viam uma mulher, seja feia, seja bonita, eles fechavam os olhos. E o que é que acontecia? Eles caíam, tropeçavam e caíam, né? Não via a mulher, mas metia a cara na parede, né? Caía no chão, e eles eram conhecidos como fariseus machucados e sangrando. Para não ver a mulher, eles fechavam os olhos apenas para não ver a mulher. Você pode, então, imaginar o quanto esses fariseus ultra, mega zelosos da lei, o que eles pensariam se soubessem que Jesus parou num poço e conversou com uma mulher samaritana. Para mim e para você, nos fala do grande amor de Deus, né? Outra coisa que chama a atenção nesse texto, e é interessante a gente perceber, é como o Espírito Santo é um grande escritor, né? Você sabia? A Bíblia foi escrita por homens como eu e como você, mas o autor imediato foi o Espírito Santo. Ele inspirava os autores humanos a escreverem e registrarem aquilo que era necessário para a nossa vida e a piedade. Homens inspirados da parte de Deus falaram o que Deus queria que nós ouvíssemos. E eu fiquei percebendo, queridos, o estilo do Espírito Santo nesse evangelho, especificamente quando ele organiza os eventos na cabeça de João. Capítulo 3, ele falou de quem? Nicodemos. Capítulo 4, ele fala de quem? De uma mulher desconhecida. Ninguém sabe nem o nome dessa mulher, apenas que era uma mulher mal afamada da cidade de Sicar. Agora veja como é interessante. Nicodemos, um líder religioso respeitadíssimo, um grande líder na religião, aí Deus faz o contraste com uma mulher totalmente desconhecida e samaritana. Depois, temos Nicodemos no capítulo 3,
com a postura toda respeitosa com Jesus, né? Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, foi ver Jesus de noite, né? Todo respeitoso, como diz no Ceará, cheio de dedo para conversar com Jesus, né? E aí o Espírito Santo coloca no capítulo 4 uma mulher desbocada, afrontosa. Rapaz, como é que tu vem falar comigo? Já pensou nisso, né? Quanto Nicodemos faz poucas perguntas a Jesus, né? Como é que pode um homem velho entrar de novo na barriga da mulher? A mulher de Sicar metralha Jesus de pergunta. Como é que você vai tirar água? Você não tem nem balde, como é que você vai tirar água? Que negócio é esse? Né? Ela traz tantas... Vem cá, a gente deve adorar aqui ou em Jerusalém? Né? Eu sei que o Messias vem. Então a mulher fala muitas coisas. E aquele líder religioso entra mudo e sai calado. Exatamente. Termina a história de João capítulo 3, versículo 15. Encerra ali a participação de Nicodemo. Nós só vamos ouvir falar dele lá no capítulo 7, e sai sem ninguém saber o que foi que ficou na cabeça de Nicodemo. Você sabe? Ninguém sabe o que aconteceu com Nicodemo, qual foi a impressão, não foi registrado o que ele sentiu, o que ele nada. Mas daquela mulher desconhecida, o Espírito Santo registra que ela foi para a cidade dela dar testemunho de Jesus. E ela chega lá e diz assim, pessoal, tem um cara aí que está falando tudo que eu fiz. Será que esse cara não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? Aquela mulher, ainda que com uma fé imperfeita, ela assume uma postura proativa no anúncio de Jesus Cristo. Você vê como o Espírito Santo é um escritor fabuloso. Ele usa dessas nuances, né? Que às vezes o homem mais religioso, o mais cheio de conhecimento bíblico, é um tapado. E aquela pessoa simples, que parece que não está nem aí, está nem procurando essas coisas, nós vamos ver que ela estava procurando, sim, mas acaba sendo encontrado por Deus, por Jesus Cristo. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Há essa mudança, há esse contraste entre os dois personagens do capítulo 3 do capítulo 4 de João, que serve para nós como uma demonstração da capacidade do Espírito Santo de pintar uma tela mental com fatos históricos que saltam aos nossos olhos. O Espírito Santo é maravilhoso, é Deus, né? Quem fez um mundo desse colorido, um mundo com tantas matizes, com tantas cores, sons tão harmoniosos, como ele não saberia também escrever a mais linda história de amor que é a Bíblia Sagrada, né? Deus é digno de toda honra, todo louvor. Agora, se existem esses contrastes, nos dois casos, preste atenção nisso, nos dois casos, existe uma limitação do ser humano ao natural para entender as verdades espirituais. Eles dois não conseguem entender o que Jesus está falando. Nicodemos chega para Jesus, Jesus diz, importa-vos nascer de novo. Aí Nicodemos diz assim, como é que pode ser isso? Que conversa é essa? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Como é que um homem volta ao ventre da mãe já tendo saído de lá? Não faz sentido. Eu não estou entendendo. Aí Jesus diz, vem cá, você é mestre em Israel? Eu estou falando só de coisas da terra, você não está entendendo? Que dirá se ele falasse das coisas celestiais? Aquela mulher também, Jesus disse, olha, se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria e ele te daria a água da vida. A mulher, eu quero essa água, porque eu não quero mais ter sede. A compreensão dela é de que a água que Jesus estava falando era a água física, que descedentava por um pouco de tempo. Isso, queridos, nos leva a compreender aquela verdade que o apóstolo Paulo diz, que em 1 Coríntios 2,14, anote aí, 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem, elas são loucura aos olhos dele. Não as pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. E isso, queridos, nos leva também a declarar que o homem, à
parte da ação definitiva, do chamado efetivo do Espírito Santo. Você pode ler a Bíblia para ele de capa a capa, você pode dar aula em grego, em hebraico, você pode falar em latim, você pode desenhar para ver se ele entende, e ele não entende. Nós só somos alcançados quando o Espírito Santo de Deus entra em ação, retira dos nossos olhos todo o embaraço e nós conseguimos enxergar. O apóstolo Paulo, um homem versado na Bíblia, conhecia todas as Escrituras, sabia de tudo que era previsto em relação ao Messias, e ele se encontra perseguindo os irmãos, perseguindo a igreja primitiva. Foi necessário que o Senhor aparecesse para ele, lhe desse uma experiência sobrenatural de uma regeneração, para que ele pudesse entender que o que ele estava fazendo não era honrando a Deus, mas, pelo contrário, ele estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. Queridos, quando nós vamos falar de Jesus para uma pessoa, e eu quero que você entenda isso, essa pessoa somente será alcançada quando o Espírito Santo tocar no coração dela. Certa vez eu estava conversando com alguém, aliás, nós estávamos conversando, eu, meus cunhados, a minha esposa, nós estávamos conversando e o assunto chegou exatamente nessa questão de religião, e enquanto nós falávamos, a pessoa ia se irritando porque ela colocava a sua visão religiosa e no final ela disse somente isso: não adianta, a menos que Deus mude a minha cabeça, eu não vou ser crente, eu não acredito do jeito que vocês acreditam. Rapaz, quando esse homem falou isso, um incrédulo, quando ele falou isso, eu disse: para todo mundo, ele está certo. Se Deus não abrir os olhos espirituais dele, a gente vai virar à noite aqui debatendo, talvez até criando uma inimizade, e esse homem não vai enxergar nada. É muito importante que você pregue, que você dê testemunho, que você fale de Jesus Cristo. Mas não pense que é o seu testemunho, que são as suas palavras, que são as suas atitudes que vão dar vista àquele que está cego espiritual. Não, somente a ação do Espírito Santo. Por isso que nós cremos que a oração tem poder. A oração que nós fazemos a Deus para salvar o pecador, ela sim tem efetivo poder. Tem gente que diz assim: olha, eu não creio que Deus mude o coração de uma pessoa. A pessoa vai porque quer para Jesus Cristo. A pessoa vai sem ela discernir nada, parece que é loucura, mas aí as pessoas oram para que essa pessoa creia. Como? Nós cremos que se o Espírito Santo tirar os olhos, atrair irresistivelmente a pessoa a Jesus Cristo, ela crerá efetivamente, eficazmente, essa pessoa crerá. Quando nós oramos para que Deus salve um pecador, é porque nós cremos que quando o Espírito Santo atua e opera, ele faz o que ele quer. A palavra que foi destinada, ela cumpre a sua finalidade, seja de salvação, seja de condenação. Há pessoas, queridos, que estão amealhando, ajuntando ira sobre ira para o dia do juízo. São pessoas que sabem da verdade, são pessoas que desprezam a verdade, estão andando e desprezando o que lhe tem sido confiado, e essas pessoas não sabem que Deus, a verdade, de julgá-las com um rigor maior. É possível isso? Sim, é possível. Jesus fala que no dia do juízo haverá mais rigor para aquelas cidades que foram visitadas pela graça de Deus do que para aquelas que nunca ouviram falar dele. Não quer dizer que Deus não vá despejar sua ira contra pecadores que não ouviram falar de Jesus, mas é certo que aqueles que ouviram e endureceram seu coração, que não quiseram se arrepender, estes sofrerão um juízo muito mais severo. Não me pergunte como é, porque a Bíblia não diz como Deus vai distinguir, mas é certo que ele fará isso. Então veja lá, existe essa diferenciação entre Nicodemos e a mulher de Sicar, mas também existe essa semelhança. Os dois não conseguiam compreender a realidade espiritual, a menos que o Espírito Santo
de fato, revelasse para elas, né? Muito bem. O diálogo de Jesus aí você vai encontrar no versículo 10, quando Jesus pede a água, a mulher fala que não entende como é que ele quer falar, a gente vai ver uma progressão na compreensão da mulher. Primeiro ela diz assim, como é que tu, sendo judeu, fala comigo? E essa palavra judeu na boca de um samaritano era um palavrão. Era considerar a pessoa indigna, né? Então ela começa tratando Jesus nesse nível. Depois, quando ela vai entendendo, quando Jesus diz que vai lhe dar água, ela já melhora, ela diz, Senhor, né? Ela já o trata já com um pouco mais de respeito. É interessante essa progressão aí. Mas veja que aí no verso 10, Jesus nos dá uma aula de evangelismo. Você que quer falar do evangelho, preste atenção no que é que Jesus aí nos diz no verso 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, primeira coisa, queridos, Jesus é que toma a iniciativa. Tem muita gente que quer que esse ou aquele se converta, mas não faz nada. Né? Não toma nenhuma postura, não toma nenhuma atitude. Jesus vai em direção àquela mulher, Jesus inicia uma conversação com ela. É interessante que ele usa uma coisa trivial, algo comum, para chamar a atenção daquela mulher. Ei, me dá água. É uma lição aí de evangelismo. Você não precisa preparar um grande texto bíblico, fazer uma pregação de 2 horas, mais ou menos como essa nossa, parece que vai, né? Além de tudo, ainda teve o problema do YouTube. Não. Numa conversa trivial, o evangelho é apresentado. Quer ver? Olha, ele diz, dá-me de beber. Puxou conversa com a mulher. Qual foi a atitude da mulher? De desprezo. Como Jesus reagiu àquela resistência, àquela oposição da mulher? Ele não se tornou um julgador. Ele não usou de dureza. Tá vendo? Isso é um povo duro de coração. A gente quer salvar, quer falar a verdade, e esse povo não quer saber. Não. Jesus mata no peito e leva adiante a conversa. Continua tratando aquela mulher como alguém que precisa conhecer o evangelho. E ele diz, né? Vê aí o 11, ela vai dizer, né? Ele diz, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria, né? E aí ela diz, Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo, onde tens a água viva? E aí você vê que Jesus continua, versículo 13 e 14, ele continua desenvolvendo o argumento que ele lança lá no versículo 10. Do que é que aquela mulher precisa? Olha lá o que é que ela precisa. Verso 10, né? Ele diz, primeiro, se conheceras o dom de Deus. Os comentaristas são muito divididos em relação ao que é esse dom de Deus. Muitos deles dizem que é a lei, a Torá. Se tu conheceras o dom de Deus, se tu fosse alguém que conhece a Bíblia, né? E se você fosse alguém que conhecesse quem é que está falando com você, se você conhecesse a Bíblia, você saberia que o Messias viria. E se você soubesse que eu sou o Messias, o que é que aconteceria? Você é que pediria. Então, a primeira coisa que Jesus mostra na sua aula de evangelismo é mostrar a necessidade de iluminação espiritual. A maioria das pessoas, se não todos, se acha boa demais. Se considera melhor do que de fato é. Né? E até admitem que tem algum pecado, mas vão contemporizar dizendo assim, mas também quem é que não é? E o que Jesus está mostrando ali para ela é exatamente a cegueira. Se você conhecesse o que a Bíblia diz a respeito de quem está nesse estado de rebelião contra Deus, se você soubesse o que Jesus Cristo fez, você estaria pedindo a saída para isso. Por isso, meus irmãos, é muito importante que no evangelismo você não começa dizendo para a pessoa, olha, Jesus te ama. Existe aí uma ideia de que a gente tem que mostrar até aquelas 5 leis espirituais, 4 leis espirituais, já tem mais uma, né? Pela inflação. As 4 leis espirituais. A primeira lei,
Deus ama você. Coloca o pecador numa circunstância de ele se achar o rei da cocada preta. Meu filho, Deus ama você. É fato. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, nós não estamos dizendo que Deus não ama. Deus ama. Mas quando você começa o evangelismo colocando isso adiante do fato de que a pessoa está perdida, morta em delitos e pecados, você cria na pessoa uma sensação de que se Deus me ama, Deus vai correr atrás de mim. Eu vou ser como uma criança mimada, eu vou fazer tudo o que eu quero, mas Deus me ama, então ele vai correr atrás de mim. Não é assim. O que a Bíblia deixa clara é que Deus está irado com todos os pecados que são cometidos. Deus não é um Deus banana, nem é um Deus bocó. Não sei se usa essa expressão, mas lá no Ceará, quem é do Ceará entende, né? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Deus é um Deus justíssimo. Ele não considera o errado certo, nem o certo errado. Muita gente pensa que pode viver como quer, fazer o que quer, e que Deus está nem aí. Só que o Senhor deixou claro que ele reservou um dia para o juízo de todas as ações humanas. Então, tudo que você já fez, tudo que eu já fiz, um dia será chamado para a prestação de contas. Por isso que Jesus disse, se você soubesse, né, do que a lei fala, se você soubesse quem eu sou, você estaria pedindo arrego, você estaria pedindo misericórdia. Isso é a lição do evangelismo que a gente tem que trazer. Primeira coisa, nós precisamos mostrar para os homens quem eles são aos olhos de Deus. Antes de você falar que Deus os amou de tal maneira que deu Jesus Cristo, você precisa mostrar para a pessoa que essa pessoa é indigna desse amor. Para que a pessoa se veja na necessidade, como aquela mulher viu. Se você soubesse, você era que estava pedindo. Tá bom? Outra regra que nós temos então aí, é que nós precisamos levar o pecador a reconhecer a sua miséria espiritual. Quando nós levamos essa notícia, quando a lei nos fere, dizendo que nosso salário certo pelos pecados é a morte eterna, distante de Deus, o coração ferido pela lei busca solução. A primeira solução que as pessoas buscam é, se eu fizer tantas coisas boas, será se eu apago as coisas más? A resposta é não. Deus deixou claro que ninguém será justificado por meio da prática da lei, de obediência à lei. Se você está fazendo boas coisas para ser salvo, eu tenho uma notícia para você, não vai dar certo. Eu fiz aqui a ilustração na semana passada, né? Vamos nadar daqui para a África. Uns poderão nadar 50 metros, outros poderão nadar 2 quilômetros. Alguns cheguem, talvez, a 10 quilômetros de natação, mas ninguém conseguirá, pelo seu esforço próprio, nadar o suficiente entre a distância do Brasil à costa da África. Uns vão morrer cedo, outros vão morrer mais tarde, mas todos vão morrer. Aquele que guarda 99% da lei, mas é 1%, aquele 1% sem vergonha, esse está 100% condenado. Pastor, mas isso é muito injusto. É não, quer que ele mostre? Vou provar para você que não é injusto. Pegue um copo com água agora, se você tem esse pensamento, que você fez tanto, só porque faltou um tantinho assim, rapaz, como é que Deus vai deixar? Vou provar para você que é pecador, como é que você julga? Pegue um copo de água na sua geladeira, bem gelado, bem bonito. De preferência um copo cristal para você poder ver a água. Pegou? Agora vá lá no seu banheiro, meta a colher, tire um pouco da água do vaso sanitário, derrame nessa colher, nesse coisa, pode ser uma colherzinha daquelas de café, né? Aquelas colherinhazinhas. Coloque aí dentro desse copo de água transparente, mexa, para que, se porventura houver algum resíduo sólido, ele se dissolva e fique a água toda cristalinazinha ali. Agora beba essa água.
Vem cá, tu não tem coragem de beber um pinguinho de água suja de vaso sanitário e tu quer que Deus te aceite. Com um pinguinho de sujeira podre de pecado no seu céu perfeito e de glória. Ora, rapaz, se tu, cheio de pecado, não bebe a água lá do vaso sanitário, como é que tu quer que Deus, que é santo e perfeito, te aceite com algum pecado? Por isso, meu filho, preste atenção, é necessário que nós tenhamos uma justiça de fora, perfeita, completa, total, que recubra a nossa imperfeição para nós sermos aceitos. Quem foi a única pessoa que viveu nesse mundo e nunca pecou? Jesus Cristo. É a justiça de Cristo imputada na nossa vida que nos torna aceitáveis diante de Deus. Se você faz tudo, mas falta aquele pouquinho, é aquele copinho, é aquele pinguinho de água do esgoto que você botou no copo e tem que beber. Então não faça isso. Quando nós, no evangelismo, conversamos, abordamos uma pessoa, nós vamos acima de tudo, nós vamos por cima de tudo, nós não temos preconceito, nós vamos onde o povo está, nós vamos atrás dos perdidos, vamos. E qual é a notícia que nós damos para ele? Se você souber o que a Bíblia diz sobre a sua condição espiritual, você estaria pedindo misericórdia a Deus. Agora veja, o terceiro ponto aí do evangelismo de Jesus. Ele garante que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja o final do versículo aí. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Tu lhe pedirias e ele te daria. Esse é o momento que a gente rasga aquele glória a Deus, irmãos, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Ele já está dizendo, quem sabe quem é Jesus, quem entende a sua condição de pecador, essa pessoa clama, pede, suplica a água viva e Deus dá. É muito importante que a gente tenha entendimento da nossa necessidade. Jesus, quando vai curar as pessoas ao longo dos evangelhos, ele pergunta, o que é que queres que eu te faça? Né? Aquele cego na estrada de Jericó. O cara é cego, está sentado, está mendigando. E o que é que Jesus pergunta para ele? O que é que você quer que eu faça? Senhor, que eu veja. O pecador condenado, ele só tem um pedido. Quando Jesus pergunta para ele, o que é que você quer que eu lhe faça? Senhor, salve minha vida. Senhor, tenha compaixão de mim. Jesus, perdoe os meus pecados. A gente só tem um pedido. A boa notícia é que todo aquele que lhe pede dessa água viva, que é o que ele está dizendo aqui para essa mulher, ele dá. Ele dá. Ele salva. Ele continua nesse negócio de salvar pessoas. Vamos lá? Jesus usa, então, uma forma de fazer um contraste daquilo que a mulher não estava entendendo. Versículo 13 a 15, ele vai dizer, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ainda que a mulher não tenha percebido o alcance daquela situação, o Senhor mostra para ela o seguinte, olha, você está colocando coisas na sua vida que não vão lhe satisfazer eternamente. São coisas que se repetem na sua vida e você não encontra satisfação. Não é a história da nossa vida, é isso, queridos? Né? A gente pensa que vai ser feliz se tiver dinheiro. Aí a gente tem dinheiro e descobre um vazio no coração. A gente pensa que a gente vai ser feliz se fizer tal coisa. Aí a gente faz e descobre que ainda continua faltando alguma coisa. Essa foi a experiência daquele jovem rico que queria se justificar pelas suas próprias ações. Ele chega para Jesus e diz assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, eu faço. Cumpra a lei.
Ah, pastor, você falou nesse instante que não é cumprindo a lei, mas é exatamente o que Jesus quer fazer. Vai lá, cumpre a lei. Aí disse, eu fiz tudo já. Tudo que a lei manda fazer, eu já fiz. Aí Jesus disse, ainda te falta uma coisa. Sempre falta alguma coisa. As nossas forças não são suficientes. A gente precisa da misericórdia de Deus. É exatamente. Você está aqui, você está pensando que essa água, na hora que faltar, você vai ter sede de novo. Mas existe uma água que eu dou, que ela não somente mata a tua sede, ela, na realidade, não vai deixar você nunca mais ter sede. Isso, queridos, é algo maravilhoso. Essa é uma experiência que o Espírito Santo dá àqueles que são regenerados. O incrédulo não tem isso. O incrédulo vive de emoções. Ele precisa sempre de uma nova dose, ele precisa sempre de alguma coisa. É quando agrada a sua carne. Muito cuidado com igrejas que favorecem a carne. Pastor, como é uma igreja que favorece a carne? É uma igreja que cuida mais do seu emocional do que do seu espiritual. Ela precisa de recursos para te colocar emocionalmente desestabilizado, para que você possa sentir alguma coisa, para dizer, eita, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Quando você sai daquele lugar, você sai vazio, você sai do mesmo jeito, passa a semana fazendo os mesmos erros, continua do mesmo jeito, esperando a próxima overdose de emoção para achar que está recebendo alguma coisa. Não, meu irmão. O que nasceu de novo, esse que recebe essa água que Cristo dá, ele sabe que a palavra de Deus edifica, que a oração edifica, que a comunhão dos santos edifica. Não precisa de aparato técnico, logístico. A simples comunhão, o partir simples do pão com os irmãos, traz em nós a plena satisfação espiritual. É o que aquela mulher não conseguia compreender. Ela não tem essa percepção. Agora veja algo que é interessante, né? Jesus diz para ela, eu tenho uma água que vai fazer em você uma fonte de águas. Versículo 11, se você voltar aí um pouquinho, versículo 11, aquela mulher vai fazer um questionamento com Jesus. Olha lá o que é que ela diz no versículo 11. Senhor, tu não tens com que tirar a água. O poço é fundo. Algumas traduções, né, elas começam, como essa minha aqui, ela começa dizendo que Jesus foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. Mas não é uma fonte. Ali é um poço. A mulher está dizendo aqui, olha, é um poço fundo. Não dá para chegar e tirar água. Precisa de um instrumento, precisa de uma corda, de um balde para você tirar a água desse lugar. Agora, Jesus usa, queridos, preste atenção nisso, a figura não mais de um poço, versículo 14. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Você consegue perceber a diferenciação daquilo que Jesus faz na nossa vida? Tudo mais é poço, é água parada, às vezes até água salobra, que em Araiós tem isso, né? Nos meses de seca, a água do mar entra nas nascentes e a água dos poços fica salobra. Precisa se mandar caminhão-pipa, ainda que tenha água nos poços, mas a água é imprestável. Agora, Jesus diz assim, a vida que eu dou para você é uma vida que é uma fonte, mas não é uma fontezinha assim borbulhante, não. É uma fonte a jorrar, como um geyser, um cano furado no meio da rua, jogando água para cima. Jesus pinta de uma forma muito clara a transformação e a diferença do que é a ação do Espírito Santo na nossa vida e das outras coisas que muitas vezes estão tentando preencher o lugar de Deus. Por isso que tem muita gente infeliz, insatisfeito, ansioso, com depressão.
É porque estão bebendo água de poço, da cacimba, salobra. Mas se você sabe quem você é, se você sabe quem Jesus Cristo é, que quebra todas as barreiras para encontrar um pecador mal afamado, desprezado, excluído da sociedade, se você sabe quem é esse Jesus, peça e ele te dará a água viva. É o que esse texto está nos dizendo a partir de um fato histórico. Jesus fez isso por aquela mulher. Jesus Cristo pode fazer isso também por nós. Então, como lição de evangelismo, tome a iniciativa a partir de uma conversa trivial. Né? Jesus disse, dá-me de beber. Veja qual é o dia a dia, o que é que acontece. Aquela pessoa que está com você no ônibus, aquela pessoa que está com você no trabalho, na escola, agora não está em canto nenhum, né? É só quem está em casa, meu irmão. Mas quando acaba aí, se você voltar ao dia a dia, né? Pense nessa pessoa, desenvolva com ela um relacionamento, uma conversa. Não chegue ali martelando. Converse coisas ao nível dela. Não desista na primeira patada. Se a pessoa não der entrada, se a pessoa não quiser saber a respeito de Jesus, não desista. Continue, insista. Exponha o plano da salvação, conforme diz aí o versículo 10. Saber quem nós somos, o que é que a Bíblia diz de nós. Saber quem Jesus Cristo é, o que ele fez por nós. Arrepender-se e pedir. Né? Dá-me de beber, dá-me a tua salvação. E confiar na graça de Deus, porque aquele que pede de beber, recebe. O Senhor dá a água viva. Não é uma águazinha qualquer, é aquela que torna novas todas as coisas, dá cor e dá sabor à nossa vida, né? É interessante isso. Agora, mais uma coisa. A mulher, então, acaba convencida. Ainda que ela não perceba todos esses detalhes, ela sabe escolher, ela sabe fazer uma boa escolha. Ela, quando vê um bom negócio, ela aceita. Verso 15, ela vai dizer, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede, que eu não venha aqui tirá-la. Talvez essa mulher ainda esteja pensando no aspecto físico, mas Jesus agora traz a ela a visão do seu pecado. Olha aí o verso 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Sabe por que é que Jesus traz a mulher nessa condição? Não é crueldade que Jesus está fazendo com ela, né? Mostrando a feiura do pecado dela. Não. É que a salvação não pode ser dada a ninguém sem que o pecado seja confrontado na vida daquele que vai recebê-la. Tem gente que quer ser salvo, mas nos seus termos. Eu conheço diversas pessoas que são desse jeito. Querem a salvação. Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Ok, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Aí a pessoa vai dizer, não, é muito fácil. Assim é muito fácil. Quer dizer que a pessoa vive a vida que quer, faz o errado que quer, aí se arrepende, levanta a mão na igreja, lá na nossa igreja a gente não manda ninguém levantar a mão, né? Normalmente não. E aí pronto, tá salvo, é? Não, é muito fácil. Outros não dizem isso, mas fazem como se não acreditassem na salvação. Olha, tá certo, eu creio em Jesus, mas eu tenho que fazer, eu tenho que seguir essa regra, eu tenho que seguir essa lei. Se eu deixar de fazer, ai meu Deus, Jesus voltar, eu vou ficar, porque eu não fiz a minha parte completa. Ou Jesus é suficiente para salvar, ou Jesus não vale nada. Jesus não é muleta para lhe ajudar a ser salvo. Se você que estava morto em delito e pecado não for salvo pela suficiência de Cristo, não é depois que você foi iluminado os olhos do seu entendimento que você vai se tornar o bonzão para deixar Jesus para usar ele só de muleta. Ou Jesus salva você completamente, ou Jesus não lhe salva de jeito nenhum. Mas algumas pessoas querem ser salvas, exatamente como eu disse, nos seus termos.
Eu quero sim, eu vou, mas eu quero viver fazendo isso, eu quero fazer aquilo. Uma vez alguém disse assim, olha, eu gosto da minha religião, porque a minha religião não me proíbe fazer nada. Ele falava da Igreja Católica, né? E eu disse, rapaz, então você não sabe o que é que a sua religião diz, porque a sua religião lhe proíbe uma porção de coisas. Não venha com essa história que você não pode fazer, que você pode fazer tudo, porque não é verdade. Nem da religião dele ele estava compreendendo. Mas é a atitude que muita gente tem. Olha, eu não quero ser crente porque eu vou parar de beber. E a minha cervejinha, eu não abro mão de nada. Eu não posso ser crente porque o crente só quer ser. É aquele orgulho, né? Que Deus o livre. Nós não podemos ter isso, né? Eu não quero ser crente porque crente é bicho chato. A pessoa quer ser salva, mas ela não quer nos termos de Jesus, quer nos termos dela. Queridos, aí é exatamente a necessidade de nós mostrarmos a miséria espiritual que nós estamos. Se alguém botasse uma arma na sua cabeça e dissesse, faça tal coisa, é bem provável que você, para não morrer, você faria o que essa pessoa está exigindo. Mas tem muita gente que acha que não. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E as pessoas estão com a arma do pecado na cabeça e elas estão fazendo o que querem, mesmo sem querer obedecer ao nosso Senhor. Isso é que é importante. Vá buscar o seu marido. Eu vou dar a água que você pediu. Vá buscar o seu marido. E a mulher disse, epa, não tem marido, não. Jesus é mesmo, você não tem, não. Porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Queridos, nós estamos no versículo 18, nós teremos até o versículo 27, mas eu não vou prosseguir. Com a graça de Deus, nós vamos continuar esse estudo na próxima semana. O pastor Sérgio vai continuar a partir aqui do verso 18, apesar de não ser especificamente uma mudança no bloco de pensamento, mas pela questão do tempo, né, eu não vou cansá-los mais, eu vou parar por aqui no verso 18. Essa atitude que a mulher teve de querer não ser confrontada com o seu pecado, e Jesus mostra que para haver salvação é necessário, sim, que o nosso pecado seja confrontado e que a gente o abandone. O que eu quero deixar para você pensar essa semana? Primeiro, Deus faz tudo o que é preciso para encontrar o pecador. Jesus foi contra a moda, Jesus foi contra os ditames da sociedade, Jesus foi contra os tabus sociais para alcançar, na sua peregrinação para a Galileia, aquela cidade de samaritanos. Eu e você estamos fazendo o que é necessário para alcançar pecadores? Mas estão perdidos mesmo, e se cada um por si, Deus por todos. Não foi a atitude de Jesus. Não foi a atitude de Deus para comigo, para com você e com aquela mulher samaritana. Ele venceu o que era necessário vencer para que a sua mensagem ficasse clara. O que é que você precisa vencer na sua vida para que a mensagem de Jesus chegue clara aos ouvidos dos que precisam? Segunda coisa, né? Seja um evangelista, leve boas novas às pessoas, né? Como nós falamos aqui. Mostre para elas a sua condição espiritual, que estão perdidas, que estão mortas em delitos e pecados, que o salário do pecado é a morte, que Deus está irado contra toda impiedade dos homens e que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar pecadores. Ele não veio tornar possível a salvação, como se o homem pudesse, pela sua própria capacidade, empurrar para fora aquela pedra que estava no seu sepulcro, onde ele jaz morto. Não. Jesus Cristo veio salvar o que estava perdido, assim como Lázaro estava ali inerte, apodrecido, naquele túmulo, não tinha como responder a Jesus. Jesus Cristo dá um grito, Lázaro, e ele volta à vida. Nós que estamos mortos em nossos delitos e pecados, com a graça de Deus, ouvimos o chamado do Senhor e nós saímos da morte para a vida. Isso você precisa deixar claro. Levar as pessoas à sua condição espiritual,
para que elas, ouvindo, creiam e crendo em Jesus, sejam salvas. E por fim, queridos, a última coisa que eu quero trazer para você é esse pensamento, né? Que não há salvação sem confrontamento de pecado. Sem arrependimento, não há salvação. Não sei como é a sua vida, mas eu posso dizer uma coisa, não é perfeita. Não sei o quão perto de Deus você acha que está, mas eu sei de uma coisa, ainda te falta algo. E esse algo que falta é exatamente aquela água que Jesus Cristo prometeu a quem lhe pedisse. Aquela água que nunca mais nos dá sede, que retira de nós toda sede, porque ela substitui essa água salobra do poço da vida por uma fonte vibrante a jorrar para a vida eterna. E quem pode dar essa água? O texto vai nos dizer, se você soubesse quem está falando com você, você pediria a ele e ele te daria da água viva. Quem dá a água viva é Jesus Cristo, Filho de Deus. Não adianta você ser da minha religião, não adianta você participar de qualquer religião, ser uma pessoa religiosa, ser uma pessoa boa aos olhos do mundo, se você não for a Jesus e pedir pela sua própria vida. Nada tendes, porque nada pedis, nos diz Tiago. Eu quero dizer para você, se você quer essa fonte de água jorrando na sua vida, vá a Jesus Cristo e peça. Peça com fé. Você acha que Jesus mentiu? Você acha? Pegue a sua Bíblia de novo. Vá ler o que o texto diz. Mais uma vez. Versículo 14. Não, perdoe. 10. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Você se arrepende dos seus pecados, você pede perdão dos seus pecados, e Deus dá a você o perdão através de Jesus Cristo. A promessa é dele, não é minha. Lá em Romanos, capítulo 10, a palavra vai deixar bem claro isso para nós. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque Jesus Cristo para que você seja salvo. Não se perca junto com essa geração maligna, mas busque perdão. Saiba quem você é, saiba quem Jesus Cristo é. Busque nele o perdão, e eu tenho certeza, ele é fiel, ele não mente, ele vai fazer exatamente o que ele prometeu. Ele vai salvar você, ele vai lhe dar propósito de vida, a sua vida não vai ser mais essa água estagnada, mas vai ser uma fonte borbulhante até o dia que você vai encontrá-lo face a face na glória celestial. Amém? Então, nós vamos parar aqui, marque aí, no verso 18, semana que vem, pastor Sérgio já fica ligado aí, a partir do verso 19, eu quebrei aqui o que eu pretendia dizer, mas eu não vou estender mais para não cansar muito. Amém? E nós vamos encerrar, queridos, nós vamos encerrar desejando a bênção do Senhor sobre a minha vida e a sua vida. Queria que você orasse agora comigo, você abençoasse a mãezinha que está aí com você, minha mãe, minhas mães, né? Mamãe Odete, mamãe Helena, né? Mamãe Cíntia, minha irmã, saudade de vocês, não sei se a minha sogra Gilda está ouvindo, Ana Carla, minhas mães tão próximas, tão queridas, eu as amo e quero abençoá-las agora, dizendo para vocês, mamães em especial, o Senhor as abençoe e as guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. O Senhor tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e as encha
de paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, uma boa semana no nome de Jesus, um dia mais próximos da nossa redenção, um dia mais próximos de nos reencontrarmos mais uma vez no tempo. Deus abençoe, uma boa noite no nome de Jesus. Vamos aqui? Ok. Vamos aqui também. Deus os abençoe, queridos. E você aí do Facebook, que eu não estou vendo, mas agora estou. Você também, querido, Deus te abençoe. Uma boa semana no nome de Jesus.